Olá, pessoal. Hoje eu tenho que falar mais sobre a vivência do dia a dia, né? E ligando isso com o que está escrito, né? Nós vivemos hoje os últimos minutos desse mundo e é obviamente que as pessoas ligadas a grupos religiosos não estão percebendo que a Escritura Sagrada não é um livro de história, um livro apenas composto de letras, mas a Escritura é um livro sagrado vivo, porque toda a Bíblia é profética. Afinal, foram os apóstolos e os profetas que as escreveram por inspiração divina, né? Nós vivemos num tempo hoje um pouco semelhante ao que foi nos dias de Jesus. Um exemplo claro disto é a quantidade de grupos religiosos hoje e também olhar lá atrás e ver os números de grupos religiosos no tempo em que Jesus em carne esteve aqui neste mundo, né? Na verdade, aquelas religiões detinham as escrituras através de pergaminhos, né? Os sacerdotes as liam, né? Para os fiéis, né? E obviamente que hoje não mudou, né? Quando Moisés citou lá em Deuteronômio 18, o verso 15, ele mencionou o dia de Jesus, que ele diz que quem não ouvisse o que esse profeta falasse, seria exterminado. Na verdade, nós vamos observar que pós Jesus ressuscitar, né? E a partir daí, né, nos anos 70, Jerusalém foi invadida pelo imperador Tito, né? E hoje nós observamos que todos os judeus foram espalhados por todas as nações. E eles pagaram um alto preço por isso, né? Mas havia uma promessa, que no tempo final eles retornariam à sua terra. E nós estamos vendo aí os judeus voltando à sua terra, né, para receber o Messias. Mas como os judeus foram cegados para não reconhecer Jesus naqueles dias, nós, que era uma raça que não merecíamos nada, nós fomos agraciados por Jesus Cristo, por abrir a porta para o povo gentil, que somos nós. E nós o aceitamos, nós o reconhecemos como sendo o único e verdadeiro Deus. Quando Jesus ressuscitou e depois, no seu 50º dia, ele ascendeu aos céus, né? O que acontece? Hoje as coisas repetem, porque Jesus em carne foi-se, mas voltou em espírito, porque ele disse: eu vos enviarei um Consolador, né? E também disse em São João que estaria conosco até o final do tempo, né? Então, baseado nisso, Moisés, quando se referiu em Deuteronômio 18 e 19, ele fala de um profeta que viria no final do tempo agora, né? E ele diz que quem não ouvisse
as palavras que esse profeta falasse em nome do Senhor, aí sim seria exterminados. Porque é os últimos dias, é os últimos minutos, né? Então, as religiões hoje não reconhecem o ministério profético de Malaquias 4. As igrejas não reconhecem o ministério profético citado em Zacarias 14:7, que diz que no tempo da tarde haveria luz, né? Bem como não recebe o profeta citado por Moisés em Deuteronômio 18. A mesma coisa, esses grupos religiosos não deram atenção ao que Jesus falou em Mateus 17:11. Na verdade, em Mateus 17:10, os discípulos o interrogaram dizendo: é mistério que Elias venha primeiro? Jesus simplesmente disse: em verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, eles estão procurando isto. E quando as pessoas que ouviram, que creram no ministério profético desses últimos dias e desses últimos minutos, quando eles ouvem a gente falar desse ministério que esteve na terra, uns dizem que é um falso profeta. Mas eu acho incrível, porque como é fácil falar de um falso se eles não apresentam um verdadeiro. O verdadeiro é aquele que manifestou tudo aquilo que estava escrito, né? Quando o profeta desta era manifestou neste mundo, ele agradou muita gente, muitas religiões, com curas divinas, né? Com discernimento dos pensamentos do coração do homem. Mas quando ele começou a revelar a palavra, essa palavra que veio dura e cortante, eles não quiseram dar atenção, porque eles estão grudados na letra, o livro morto, o livro histórico, e não perceberam que o livro das Escrituras Sagradas é profética e viva. Eles se cumprem dia a dia. Agora, nós não podemos obrigá-los a crer, né? Devemos apenas anunciar: olha, a promessa se cumpriu. Os dias finais, que Jesus mesmo disse, viria um. E o que acontece? Eles não dão crédito. Nos dias de Jesus, quando ele se apresentou aos judeus, ele mesmo disse em São João 5, que ele disse: eu vim em meu nome e vós não me recebeis, mas virá outro em seu próprio nome, a esse vós ouvireis. E vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, o que eu quero dizer hoje é assim: devemos analisar a Escritura Sagrada como um livro vivo e profético. Olhar o que está acontecendo no natural para discernir no espiritual. O mistério que foi guardado, que João não pôde escrever, que foram os 7 selos, foi aberto pelo Cordeiro. O Cordeiro abriu e entregou ao seu mensageiro para revelar aos seus eleitos. Por exemplo, aqui, está esse livro, olha. Está vendo? A revelação dos 7 selos. Muitas pessoas podem até ler. Como a Bíblia é um livro de mistério, aqui também há mistério. Então, uma certa vez, foi dito nas Escrituras que muitos teriam olhos, mas não iriam ver. Teriam ouvidos, mas não ouviriam. Então, se repete, né? Irmãos, eu tenho uma sequência de vídeos, espero que vocês estejam atentos no que eu estou dizendo, porque o dia da vingança do Senhor está mais perto do que podemos imaginar. Creia em toda a Escritura Sagrada.
O resto de fora é tudo mentira. Toda palavra do homem é mentira, porém a palavra de Deus sempre é a verdade. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo.